História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém atualmente. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e Papa Antonino II. O Papa Antonino II assumiu seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 176, após o martírio do Papa Máximo II. No ano 176, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Máximo II. O Papa Máximo II estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém quando o exército do Império Romano adentrou com a ordem de busca, apreensão e prisão do Papa Máximo. Após prenderem o Papa Máximo, levaram para a prisão e lá interrogaram. E lá sentenciaram ele à flagelação e à crucificação. Após o martírio na cruz, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 176, se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Máximo II. As exéquias do Papa Máximo II durou-se 7 dias. Passando 7 dias das exéquias do Papa Máximo II e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu em assembleia no ano 176 para escolher o seu novo pontífice. E o escolhido foi o bispo Antonino da Palestina. O bispo Antonino da Palestina nasceu no ano 110. Foi batizado pelo Papa Benjamim. Foi ordenado ao diaconato pelo Papa Judas no ano 135. Foi ordenado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Plópio no ano 160. E foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Caio II no ano 170. E após o martírio do Papa Máximo II, o bispo Antonino foi escolhido novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém no ano 176, sendo-se o 27º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até ele, o Papa Antonino. Após a escolha do bispo Antonino da Palestina como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. Um desses documentos chegou até o Vaticano, ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Eleutério imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento lamentou o martírio do Papa Máximo II e fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém permanecessem firmes na fé, acreditando-se na Jerusalém celeste e no triunfo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O segundo documento, o Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome do bispo Antonino da Palestina como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 176. O Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano elaborou mais 2 documentos enviando-se para o Papa Juliano da Igreja Católica de Alexandria do Egito, para que ele celebrasse a celebração de entronização e de consagração de iniciação do pontificado do bispo Antonino como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana, enviou-se para a Igreja da Armênia, para o Papa Leôncio, para que ele
pregasse uma celebração de canonização, de consagração, de iniciação do pontificado do bispo Antonino como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano 176, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, juntamente com o Colégio Apostólico, todos os fiéis, todos os bispos, sacerdócios, diáconos, missionários, papas se reuniram para a celebração de canonização, de consagração, de iniciação, de pontificado do bispo Antonino como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Presidiu-se essa celebração os papas Juliano da Igreja Católica de Alexandria e o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia, com os demais papas. A celebração litúrgica se deu o início com os ritos iniciais de acolhidas. O Papa Juliano se apresentou-se pela primeira vez à Igreja de Jerusalém, apresentou-se os demais papas, apresentou-se os bispos, os sacerdotes, os diáconos e os missionários. Em seguida, deu início às leituras do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo e fez a leitura do Evangelho. Após a leitura do Evangelho, o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia iniciou-se a sua pregação da palavra, exaltando as Sagradas Escrituras, explicando as Sagradas Escrituras, fortalecendo os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e os demais papas e os concelebrantes a permanecerem firmes na unidade apostólica, respeitando a tradição apostólica deixada desde os apóstolos até eles, respeitando os sacramentos, respeitando-se as Sagradas Escrituras, vivenciando e seguindo o exemplo dos mártires, se alimentando diariamente da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor. Em seguida, o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia passou a palavra para o Papa Juliano da Igreja Católica de Alexandria do Egito. O Papa Juliano da Igreja Católica de Alexandria deu início ao rito de tronização, de consagração como Papa do Bispo Antonino. O Bispo Antonino foi chamado à frente do altar e ali iniciou-se os ritos de tronização e consagração do Bispo Antonino como Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após terminar o rito de consagração e de posse do agora Papa Antonino, o Papa Juliano da Igreja Católica de Alexandria deu início à liturgia eucarística. Se apresentou-se as oferendas, o Papa Juliano deu graças, em seguida rezou-se o Pai Nosso, em seguida se fez a oração eucarística que está no Evangelho. Após a oração eucarística e derem graças, distribuiu-se o corpo e o sangue do Senhor Jesus para que todos os cristãos católicos da Igreja Católica de Jerusalém, reunidos ali na celebração de canonização, de consagração de posse, iniciação do pontificado do Papa Antonino, comesse o corpo e o sangue do Senhor. Após comerem o corpo do Senhor e beberem o sangue do Senhor, deram graças, e após deram graças pelo alimento recebido, o Papa Juliano da Igreja Católica de Alexandria do Egito passa a palavra para o Papa Antonino, para falar pela primeira vez aos seus fiéis da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 176. O Papa Antonino dirigiu-se suas primeiras palavras agradecendo-se primeiro ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do seu nome,
Em seguida, agradeceu-se ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por aceitar ele como novo pontífice à frente à Igreja Católica de Jerusalém. Também ele agradeceu ao Papa Juliano da Igreja Católica de Alexandria do Egito por presidir a celebração de consagração, de posse e de iniciação de pontificado dele, do Papa Antonino. O Papa Antonino também agradeceu ao Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia por presidir a pregação e a homilia na celebração de entronização, de consagração, de posse e de iniciação de pontificado dele, Papa Antonino. O Papa Antonino também agradeceu ao trabalho belíssimo que o Papa Máximo II realizou à frente à Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o ano 174 até o ano 176. E o Papa Antonino disse que o Papa Máximo II está no céu rogando por todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e também por todos os cristãos das 12 sedes apostólicas. Após as palavras do Papa Antonino, passou a palavra para o Papa Juliano. O Papa Juliano passou a palavra novamente para o Papa Leôncio. O Papa Leôncio agradeceu a presença de todos, parabenizou-se o Papa Antonino pela sua escolha e desejou boa sorte à frente à Igreja Católica de Jerusalém em Israel. E também agradeceu ao Papa Eleutério do Vaticano por escolher ele para fazer a pregação da palavra na celebração de entronização de posse do Papa Antonino. Em seguida, o Papa Leôncio passou a palavra para o Papa Juliano. O Papa Juliano agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do nome do Papa Antonino, parabenizou o Papa Antonino, desejou boa sorte e diz que promete trabalhar em unidade também com o Papa Antonino. Também o Papa Juliano agradeceu ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano pela escolha do nome dele para celebrar a celebração de entronização, de consagração e de iniciação do pontificado do Papa Antonino. Após os agradecimentos, também o Papa Juliano agradeceu a presença de todos os demais papas na celebração, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos missionários e de todos os cristãos ali reunidos da Igreja Católica de Jerusalém no ano 176. O Papa Juliano, após os agradecimentos, deu a bênção Urbi Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas. Se dá início, então, ao pontificado do Papa Antonino. O Papa Antonino manteve todo o trabalho deixado pelos seus antecessores, fortalecendo a catequese, ordenando novos diáconos, ordenando novos sacerdotes, ordenando novos bispos, ordenando novos missionários e expandindo-se os projetos sociais e ajuda humanitária para toda Israel, e levando o evangelho para todos os cantos do território de Israel. No ano 178, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Antonino. O Papa Antonino estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, Israel, quando o exército do Império Romano adentrou e deu a ordem de prisão. Levando à prisão, ele foi julgado e sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação e do martírio do Papa Antonino, a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, celebrou as exéquias, e depois das exéquias do Papa Antonino, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém de Israel se reuniu em assembleia no ano 178 e escolheu como seu novo pontífice o Bispo Valente da Jordânia. O Bispo Valente da Jordânia se tornando-se o 28º pontífice na linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 178, no segundo século do cristianismo, na era apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel.